Com o nosso Você Bonita, olha só que pauta bacana. Convidamos mais uma vez a nossa nutricionista Paula Mello. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Sempre um prazer tê-la aqui. Prazer enorme vir. E eu digo, aproveitem para perguntar muito, porque Paula é referência no assunto, estudiosíssimo. Seu livro é muito lindo, viu? Ai, eu amei, parabéns. Obrigada, parabéns. Carol. Hoje você vai falar então dos alimentos complementares. Como é que a gente combina uma coisa com a outra no nosso prato e melhora a questão da biodisponibilidade. Esse é o termo correto? Esse é o termo correto. É até bom já explicar para o pessoal de casa o que é que significa biodisponibilidade. Na verdade, pessoal, a gente tem a leve impressão que tudo que a gente come, a gente vai absorver. Mas isso não é verdade. Boa parte do que a gente come, às vezes será absorvido, às vezes não. E o termo biodisponibilidade se refere exatamente a isso. É quanto do que a gente consumiu, de fato, será absorvido lá no nosso intestino. Puxa vida. Então, a gente sabe que fazendo algumas combinações de alimentos, o que a gente pode fazer é aumentar ou até piorar a biodisponibilidade de alguns dos nutrientes. Certo. Então, acho que hoje o programa vai estar recheado de dica bacana, mostrando como a gente pode, seja através de junção de dois tipos de alimentos diferentes ou do cozimento, enfim, tá aumentando a biodisponibilidade desses nutrientes. Muito bom. Vamos começar então com o primeiro. A gente vai montar 3 pratos e a gente tem imagens para mostrar para vocês aí na tela. Olha lá. Primeiro deles, a gente vai unir então. Olha lá que bonitinho. Arroz e feijão. Seria uma primeira. E aí você vai montando, então, vamos montar para ficar bem. E aí você explica, então, Paulinha. Perfeito. Vamos lá. O arroz e feijão clássico que a gente fala, comida do brasileiro e comida gostosa. Uhum. Aqui, bom, vamos começar pelo arroz. Eu acho que, na verdade, não poderia ser uma mistura diferente para falar de primeira. Tá. Aqui a gente não está nem falando muito em termos de aumento de biodisponibilidade do nutriente, mas sim unindo dois alimentos que eles são realmente complementares entre si em relação à proteína. Okay. Porque, Carol, quando a gente fala de proteína presente nos vegetais, essas proteínas elas não são completas. As proteínas completas, ou seja, que contêm todos os aminoácidos essenciais, se a gente pensasse, às vezes é difícil falar com o público com esses termos técnicos, se a gente pensasse em proteína, a proteína é como se fosse um colar de pérolas e o aminoácido é cada pérola. Então, os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o nosso corpo precisa obter através da alimentação, porque a gente não consegue produzir, eles estão presentes de maneira completa, principalmente nas fontes de proteína de origem animal. Então, se a gente fala de carnes, vísceras, ovos, laticínios, eles entregam pra gente 100% dos aminoácidos essenciais. Mas quando a gente fala da proteína, por favor, da Carol, vegetal, quando a gente fala da proteína vegetal, que vai vir nesse caso aqui, a gente está exemplificando com o arroz e com o feijão, elas realmente não são completas. Então, aqui, que é uma mistura clássica do brasileiro, a gente tem, é uma união perfeita porque um aminoácido que falta no arroz, que é a lisina, ele está rico no feijão. E um aminoácido que falta no feijão, que é a metionina, está rico no arroz. Perfeito. Então, quando a gente une esses dois alimentos, sem dúvida a gente está colocando aqui, através só de fontes vegetais, todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Unindo os dois, a gente tem tudo. Exatamente. Então, para vegetarianos e veganos de plantão, principalmente para eles. É essencial. É essencial, sem dúvida nenhuma. A gente pode até passar para a próxima tela. Vamos lá. Próximo, para a gente montar esse prato todinho. Olha aí. A gente vai unir, então, vitamina C com esse tal de ferro não M. O que é o ferro não M, Paulinha? A gente tem, nos alimentos, Carol, a gente tem basicamente 2 tipos de ferro. O ferro M, que é o ferro presente nas fontes de origem animal, e o ferro não M, que é um ferro de menor biodisponibilidade. Então, apesar de a gente ter, às vezes, em grande quantidade, no feijão, por exemplo, o ferro, assim como nos vegetais verdes escuros, então brócolis e couve, vou até servir um pouquinho da couve aqui nesse prato. E hoje é quarta, é dia da feijuca, dá para aproveitar essa parte também. Exato. Então, apesar da gente ter bastante ferro no feijão, na couve, esse ferro ele é pouco biodisponível, então significa que o que a gente vai consumir, pouco dele vai ser de fato absorvido no nosso intestino. Entendi. Então, principalmente para o público vegetariano que você citou, o que é que a gente pode fazer? Associar algo que também é mais ou menos clássico desse prato, que é a laranja, porque ela é fonte de vitamina C. Então, a vitamina C, que pode estar presente na laranja, pode estar presente
num sumo de limão. Para quem já pensa assim, nossa, Paula, mas já tem arroz e feijão nesse prato, que é boa, já tem bastante carboidrato aqui, não quero acrescentar laranja, porque vai ser mais carboidrato, mas quero otimizar a absorção do ferro aqui no feijão e na couve. O que é que eu faço? Shotzinho de sumo de limão. Então, a gente pode espremer 2 a 3 limões, porque ele não tem tanta vitamina C assim, então é interessante que tenha uma boa quantidade de limão. E a gente pode ou regar a nossa salada, ou simplesmente tomar ele junto com a água na refeição. Então, o prato da salada, ele tá sempre, tá? A gente não vai demonstrar aqui, mas não esquece do pratão de salada. Exatamente. Que tem que estar presente. Perfeito. Mas tem mais uma combinação ainda para esse prato. Quer ver? O que tá faltando aí? Olha lá. A gente vai unir, então, ferro também com os carotenoides. Exato. Os carotenoides, eles são os antioxidantes que dão a coloração alaranjada e amarelada dos vegetais. Então, aqui, como exemplo de fonte de carotenoide, que é um precursor da vitamina A, a gente utilizou a cenoura. Tá. Lembrando, eu até fiz questão da gente colocar aqui a cenoura cozida, porque os carotenoides, eles aumentam de 2 a 3 vezes a sua quantidade quando o alimento ele é coccionado, quando ele é submetido a altas temperaturas. Então, nesse caso, pensando-se única e exclusivamente no antioxidante, no beta-caroteno presente aqui, é mais interessante que eu consuma o alimento cozido do que cru. Fizemos na nossa culinária hoje as cenourinhas lá, então podemos colocar aqui. Tá pronto agora? Eu até acrescentaria só mais um alimento aqui, Carol, que é para lembrar que quando a grana está curta, se a pessoa não quiser comprar carne, por exemplo, o feijão, gente, ele é uma excelente fonte de proteína. Se a gente pega o arroz integral, ele também vai ter um teor proteico legal. Então, a gente pode complementar o teor de proteína desse prato só com um pouquinho de ovo. Olha lá. O ovo cozido, lembrando que o ovo cozido ele também vai ser fonte de carotenoide, vai ser fonte de vitamina D, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele já tem uma boa quantidade de proteína. Olha lá que prato lindo. Perfeito, fica um prato vegetariano, rico em proteína e tendo a absorção do ferro bem otimizada. Quem não consome o ovo por qualquer questão, seja de alergia ou pela questão de vegano ou vegetarianos que não consomem os ovos, poderiam ficar sem eles e a gente já teria aqui uma boa base. Aí, nesse caso, o que é que eu aconselharia? Aumenta a porção de feijão no prato. Não a de arroz, mas a de feijão. A de feijão, porque vai ter muito mais proteína do que o arroz. Tá. Se a gente for até falar de detalhes do arroz, Carol, prefira realmente o integral. E entre a categoria dos brancos, prefiro o parboilizado. Ah, é? Aqui em São Paulo, eu não sei nem se as pessoas conhecem muito. Na minha casa, eu que sou de Salvador, eu cresci comendo arroz parboilizado em casa. Bom, que é um grão que fica mais soltinho. E ele é mais amarelado em relação ao polido, que é aquele grão branco, que vai ter basicamente amido e nada mais. Então, vamos preferir o integral ou o parboilizado. Vou pedir para você colocar, então, primeiro o prato. Montamos, tá aí, prato do brasileiro. E hoje é quarta-feira, indo ao encontro aí da nossa feijuca, depende aí do feijão que você tiver. Mas já ouvi que o feijão preto, esse feijão deu uma aumentadinha, né? Mas o preto ainda continua no preço. Então, gente, feijão preto é tudo de bom também. Com certeza, vamos pro próximo. Olha lá, outra sugestão para aumentar essa biodisponibilidade. Vitaminas lipossolúveis com gordura. Boa essa dica. O próprio nome, na verdade, vitaminas lipossolúveis, já remete a vitaminas que se solubilizam, ou seja, elas estão dissolvidas em meio gorduroso. Tá. Então, sempre que eu quiser aumentar a minha biodisponibilidade das vitaminas lipossolúveis, e quais são elas? Vitaminas A, D, E e K. Tá. Se eu quero aumentar a biodisponibilidade dessas vitaminas, é interessante que eu concilie no prato fontes dessas vitaminas com gorduras. Tá. Então, aqui a gente vai começar a montar o nosso prato. Bom, acho que o primeiro que eu vou pegar, que é até o mais desafiador para mim, eu falei, gente, ao vivo, ter que pegar essas coisas vai... Não, eu seguro para você. Eu até posso segurar aqui agora, pronto. Então tá. Acho que já consegue aqui. Vamos pegar primeiro... Nossa, ele tá bem feitinho. Não tem para você dar uma quebradinha, a gente Pronto, vamos pegar primeiro esse salmão aqui. Aí, ó, nossa culinária aí, ó. Teve exatamente, na hoje teve também. Salmão, Tá perfeito. A gente vai juntando tudo. Vamos pegar esse salmão e unir aqui com o brócolis, que é fonte de vitamina K. Já adorei isso aí. O brócolis, aproveitando, né, já que a gente está falando, essa família das brássicas, hoje são recomendadas, assim,
para todas as pessoas, porque elas previnem câncer, é verdade? Assim, que Exato. aumenta a prevenção? Elas são excelente fonte de antioxidantes. Então, sem dúvida nenhuma, elas têm um brilho especial. Eu acho que todos os vegetais, eles podem participar, claro, mas as brássicas, que são brócolis, couve-flor, repolho, eles realmente têm um brilho especial e aparentemente são bem protetores em relação tanto à saúde cardiovascular quanto a diversos tipos de câncer. Legal. Então, a gente poderia estar utilizando. Então, aqui a gente tem fonte de vitamina K, o próprio salmão, ele é fonte de vitamina D. Nesse caso aqui, considerando que o salmão ele já é um peixe gordo, a gente nem precisaria ficar acrescentando tanta gordura. Mas se a gente estivesse aqui falando, por exemplo, de um corte de carne magro, aí sim seria interessante a gente adicionar nesse brócolis um pouco do azeite de oliva. Tá certo? A gente pode até passar para a próxima tela para eu continuar o prato. Olha lá, mais coisas. A gente vai usar o tomate, minha paixão, com o azeite. Com azeite de oliva, perfeito. O tomate ele é fonte riquíssima é um dos grupos dos carotenoides também, de um antioxidante chamado licopeno. Então eu vou lá pegar o tomatinho. Ele tá ali, um tomate confitado. Isso, exatamente, Carol. Eu adoro fazer essa receita em casa. O tomate ele fica assim, murchinho. E, gente, fica uma delícia. É super perfumado. Olha, tem folhinha de louro. Aqui que chique, a gente fez com louro, com alecrim, lasquinhas de alho. E no final, depois que você consumir esse tomate, observe que ele é bem gordo mesmo. Então ele leva bastante azeite no preparo. E isso é ótimo, porque o que a gente está querendo dizer aqui é justamente que esse azeite, que essa gordura, ela é importante para a absorção do licopeno. Tá. Não só a absorção do licopeno, como a absorção também das vitaminas A, D, E e K. Lipossolúveis. Das vitaminas lipossolúveis, exatamente. Tá. Então, o licopeno, ele está presente no tomate. Se você pega um tomate mais maduro, então, quanto mais vermelho seja o tomate, maior o teor de licopeno dele. Tá. Se você, Carol, assim como o beta-caroteno da cenoura, se você submete o tomate, que é fonte de licopeno, ao aquecimento, você duplica ou triplica a quantidade de licopeno presente. Se você adiciona azeite, você aumenta a absorção desse licopeno lá no seu intestino. Entendi. Por isso que o molho de tomate feito ali refogando e colocando um pouquinho de azeite também. Ele vai ter super válido. Ele vai ter muito mais licopeno. Bom, de tomate eu entendo, eu faço tudo de tomate. Carpaccio de tomate, tartar de tomate, molho de tomate, sopa de tomate, o gazpacho, esse tomate confitado. Nossa Senhora, minha vida é tomate. Olha E é que coisa tão mais facinho. deliciosa. E até aqui vai uma curiosidade importante, né, que é em relação ao azeite. Quando geralmente eu falo com os meus pacientes dessa receita, por exemplo, de tomate confitado, eles já me perguntam, mas azeite pode aquecer? Né? Eu não vou perder as propriedades do azeite se eu aquecê-lo? E na verdade não, gente. O azeite é uma gordura extremamente estável. Estável, tá? Às vezes quando eu falo estável, com o meu sotaque, as pessoas acham que é instável. Mas ele é extremamente estável. Ele não perde as propriedades. Já tem muitos estudos mostrando que a gente pode colocar, submeter ao aquecimento o azeite de oliva a uma temperatura de 180 graus, que é aquela temperatura mínima do forno, por várias horas. E esse azeite vai ficar intacto, ele não vai perder nenhuma de suas propriedades. Óbvio que se você quiser ter o máximo do azeite, utilize ele cru. Tá. Mas não fique com medo de utilizá-lo para fazer preparações quentes, porque ele é, sim, bem estável. E aí, a gente tem só mais um para esse prato, mas antes tem perguntinhas do público para você. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gisele, um beijo. Trocando o arroz por quinoa ou painço, ainda assim fica um par perfeito com o feijão? Ai, que pergunta maravilhosa. Gente, esse público do Você Bonita é demais, né? Perguntinha que deixamos na tela, então, para responder agora. Olha lá. A Gisele, trocando o arroz por quinoa ou painço, ainda assim fica um par perfeito com o feijão? Ainda assim fica perfeito. Na verdade, os outros cereais, como é o caso da quinoa que ela citou, a quinoa até, ela só não é muito comum no nosso dia a dia, tem se popularizado mais, mas ela ainda não é tão comum. O arroz é muito mais comum e por isso a gente trouxe ele. Mas a quinoa, dentre os cereais, é um dos mais ricos em proteína. Tá. Então, sim, a gente pode combinar o feijão com a quinoa que fica perfeito. Dá tudo certo. Com certeza. Aproveitando essa questão que eu trouxe, o lance do iogurte e tudo mais, quando a gente está falando desse grupo aí do leite, eu vi que você trouxe, é o próximo. É o próximo. Ah, então vamos pro próximo. Olha lá que legal. Vamos juntar já as coisas, que é assim que fica bom. Na tela, então, a próxima sugestão da Paulinha. Olha lá. A gente vai unir, então, a vitamina D com o cálcio. Tá aí. Perfeito. Essa é a próxima combinação. Eu até, já de primeira quero dizer, Carol, que eu coloquei esse grupo, eu preferi fazer como se fosse um café da manhã, um prato de café da manhã. Boa.
Porque, tô com o meu, então. Fica à vontade, justamente para a gente poder separar laticínios de fontes de ferro. Tá. Por quê? Porque cálcio e ferro, né, a gente comentou que a gente ia falar hoje de tanto de coisas que melhoram a biodisponibilidade, quanto de alimentos que juntos acabam piorando uma absorção do outro. Tá. É o caso de fontes de cálcio e fontes de ferro. Certo. Eles competem pelo mesmo sítio de absorção, Carol. Então não é interessante todo prato da gente de carne ou próprio feijão, a gente ficar combinando com refeições com outros alimentos que contenham queijo, que contenham creme de leite. Tá. A ideia é que isso esteja na menor parte do nosso tempo. Então o meu tá certinho, porque aqui tem fruta. Tá perfeito, exatamente. Aqui o objetivo aí não é ter fontes expressivas de ferro, então aqui o que você está usando é otimizando a absorção do cálcio. Do cálcio. Então perfeito. Então tá, acertei. Utilizando o cálcio sozinho. Acertaram e me deram, porque isso aqui tá muito bom. Mas o que a gente faz, então? O que a gente poderia? Bom, de fontes de cálcio, realmente a principal fonte de cálcio na nossa dieta são os laticínios. Então aqui eu trouxe como participante o iogurte. Para os veganos, por exemplo, que não consomem laticínios, aí o ideal é estar buscando fontes fortificadas desse mineral. Então a gente tem, por exemplo, o tofu, que acaba sendo uma fonte, não pelo fato da soja ser uma ótima fonte de cálcio, mas pelo fato dele ser um alimento fortificado. Com cálcio. Com cálcio. Entendi. Exato. Porque existem outras fontes de cálcio? Existem. Os vegetais verdes escuros, por exemplo. A laranja, que é o que eu trouxe aqui também. Então, tranquilamente, a gente poderia aqui pensar num bom café da manhã, um iogurte com laranja. Então, assim, não deixa de ser fonte de cálcio também. Então, a gente poderia fazer um bowl de iogurte. Aí, gente, tá vendo? Como é o seu? É por isso que eu trouxe aqui. A gente já junta tudo, viu, Glaucia? Junta Enfim, pauta, junta dica. Podemos junta... colocar frutas diferentes, né? Fazer um combo com 2 frutas diferentes. Paulinha, adorei essa ideia. Que tem uma pitadinha de cálcio, na verdade é uma pitadinha mais porque a gente costuma utilizar essas sementes em pequenas quantidades, então a gente não pode nem dizer que eles vão ser uma grande fonte de cálcio, mas a gente poderia ainda nesse bowl aqui estar complementando com semente de abóbora. Nossa. E chia, que ambos são fontes de cálcio. Tá. Certo? Então a gente poderia estar colocando um pouquinho dos dois. Olha que bonito que fica. Fica legal, né? Começar o dia assim, que boa ideia. Perfeito. E assim, para complementar, o que a gente pode ter ainda como fonte de vitamina D? A gente falou, o salmão é fonte de vitamina D, né? Quando a gente falou das vitaminas lipossolúveis. E os ovos também são fontes de vitamina D. Que está presente aonde, pessoal? Na gema, que é a parte gordurosa do ovo. Então, se você realmente quiser só comer claras, você não vai ter uma fonte boa de vitamina D aí. Tá. E o que é bom a gente lembrar aqui, Carol? A gente fez questão aqui de usar ovos caipira. O ovo caipira tem uma diferença muito grande para o ovo de granja. Óbvio que se às vezes a grana está curta e a gente não tem acesso direto a um ovo caipira, se a gente depende do supermercado, que a gente sabe que no supermercado o valor do ovo caipira realmente ele é bem acima do ovo de granja. Se a grana está mais curta, qualquer um dos dois, excelente fonte de proteína, com certeza. Mas se dá para a gente fazer um investimento um pouquinho maior e consumir os ovos caipira, eles têm maior quantidade de vitamina E, eles têm maior quantidade de vitamina A, eles têm 3 a 4 vezes mais vitamina D que o ovo de granja. Sério? Justamente porque as galinhas que colocam o ovo caipira, elas são criadas soltas, então elas se expõem ao sol. Lembrando que o sol, a exposição solar, é a nossa principal fonte de vitamina D. É onde a gente vai formar mais vitamina D. A questão do sol também. Com certeza. Que legal, isso aqui então é um presente para o café da manhã. E esse aqui só pra gente fechar? Eu acho que tá na próxima tela. Então, fechando com o próximo. Olha lá, ai que bonito, ainda na bandeja assim, gente. Monta assim a mesa, dá vontade, né? O chá verde e a vitamina C. Perfeito. Aqui para complementar o nosso combo, então, tanto poderia ser o café, que também é fonte de polifenóis, mas a gente colocou aqui o chá verde, que ele é fonte de catequinas, que é um grupo dos polifenóis, que é um excelente antioxidante, e ele vai ter absorção bastante aumentada se a gente combina com o limão, que é fonte de vitamina C. Então, associar chá verde, se você curte chá, faz já com uma quantidade grande de chá verde, coloca algumas rodelas de limão siciliano, espreme um pouco de limão dentro que coisa boa. E consome ele, porque você vai estar otimizando a absorção desses antioxidantes, leva dessas na catequinas. Garrafinha, então, no já leva na garrafa térmica para o dia.
Arrasou, Paulinho. Que mesa linda, né? Tá ali, ó. Vou pedir para os meninos fecharem, então, mostrando as possibilidades de almoço, jantar e café da manhã, otimizando, aumentando disponibilidade, economizando, por que não? Porque você deu dicas aí da questão quando a graninha também tá mais curta, a gente tem que pensar nisso também. Mas para saber mais, olha, o trabalho dela é muito legal. Ela é de Salvador, mas você também atende aqui em São Paulo. Lá no Insta, @NutriPaulaMelo, tudo junto. O Melo com 2 L's, @NutriPaulaMelo. Tem um site que é o nutripaulamelo.com.br também para você entrar em contato com ela. Perfeito. Obrigada. Sempre um prazer ouvir suas explicações. Prazer enorme, Adoro o seu Carol. trabalho. Agora...